O que inicialmente foi a Revolução Cubana foi formada em sua origem pelas mais variadas figuras e tendências políticas, além do comunismo. Talvez não tenha sido contado o suficiente sobre os homens que foram tão protagonistas da Revolução quanto Fidel Castro ou Ernesto Che Guevara. Hoje vamos falar do Senhor da Vanguarda, o herói de Yaguarái, ou o Cristo Rumbeiro, alguns dos pseudônimos pelos quais ele foi conhecido. Foi conhecido este homem que conquistou o coração dos seguidores da Revolução Cubana e que chegou a se tornar comandante em chefe da nova Força Armada Cubana, até sua misteriosa desaparição, no mesmo ano, em 1959, da qual surgiram teorias e apontamentos de todos os tipos. Nosso protagonista hoje é Camilo Cienfuegos, uma figura particular sem formação militar nem política, mas que durante a Revolução conseguiu se destacar como talentoso líder militar e político a ponto de rivalizar com o próprio Fidel. Hoje vamos conhecer a sua história. Camilo Cienfuegos Gorriarán nasce em 6 de fevereiro de 1932, no bairro de La Víbora, na capital cubana de Havana. Criado no seio de uma família de imigrantes espanhóis que haviam chegado recentemente à ilha, Camilo era um jovem animado, reconhecido em seu bairro por seu carisma e sua grande eloquência para se expressar. Gostava de ler e de jogar beisebol. Sua vida sempre foi austera, após realizar os primeiros estudos em uma escola pública de seu município. Foi obrigado a realizar todo tipo de trabalhos e pequenos ofícios para lidar com a complicada situação financeira da família. Por outro lado, seus pais eram abertamente anarquistas. Especialmente seu pai, Ramon, que havia participado em organizações de origem espanhola, como a Solidariedade Internacional Antifascista e também na Associação Libertária de Cuba. Quando Camilo ainda era uma criança, seu pai o levava para arrecadar fundos nas ruas de Cuba para o lado republicano durante a Guerra Civil Espanhola. É preciso destacar que a ilha onde Camilo nasceu, em 1932, tem menos de 40 anos. Ainda era uma capitania geral do Reino Espanhol, ao qual pertencia há séculos. Depois, após a independência e a Guerra Hispano-Americana, para 1902, Cuba já era uma república, mas sob tutela militar americana. E nas décadas seguintes, a República de Cuba evoluiria para uma maior independência e abertura política. Para os anos 40, o povo de Cuba já era testemunha de um fervoroso debate político entre movimentos políticos de diversas naturezas. Aos 16 anos, ele começa a se envolver no ativismo político, participando de diferentes manifestações. Apesar disso, ele nunca teve aspirações revolucionárias, nem sentia uma maior atração por nenhuma ideologia política. Naquela época, o homem forte da ilha era Fulgêncio Batista, um militar carismático e habilidoso, que havia participado de conspirações políticas anteriores e que havia se tornado presidente por voto popular. Para o período de 1940 a 1944, os partidos fortes, por sua vez da ilha, eram o Partido Revolucionário Autêntico e o Partido Ortodoxo Cubano. Mas a Força Armada continuava sendo o poder central, com suporte do exército e sindicatos. Batista retorna ao poder com um golpe de Estado em 1952. Em meio a circunstâncias e devido a razões cujo relato pertence a outro velho. O certo é que isso impulsiona vários grupos políticos, que já haviam sido treinados previamente por agentes internacionais, para uma luta armada clandestina contra Batista. Um desses era o efusivo líder universitário chamado Fidel Castro, que há vários anos já havia sido treinado e havia participado de operações armadas, como a operação fracassada montada em Cuba contra o regime de Trujillo na República Dominicana. O fato é que, voltando a Camilo, após participar de várias manifestações estudantis, no dia 14 de dezembro de 1955, em um evento em comemoração ao prócer cubano Antônio Macel, Camilo é ferido por uma bala na perna durante uma batida policial. Este incidente faz com que Camilo seja fichado pelo Bureau para a Repressão de Atividades Comunistas como um indivíduo de interesse. Perseguido, sem trabalho e obrigado a abandonar seus estudos por sua complicada situação econômica, se exila nos Estados Unidos em março de 1956. Ele busca se vincular com os grupos de cubanos exilados. Pouco tempo depois, recebe uma tentadora recomendação de um conterrâneo para que viajasse até o México.
No México, seria recebido por uma importante comunidade de exilados cubanos, com a promessa de ter abrigo e comida durante sua estadia. Assim, Camilo, em setembro daquele mesmo ano, sem suspeitar do que o esperava em seu novo destino, chega ao México. Acontece então que a comunidade de cubanos exilados eram os membros revolucionários do movimento 26 de julho, quem em pouco tempo acaba recrutando Camilo, também de espírito aventureiro, guerreiro e com a veia política de seu pai, para se juntar à expedição militar que estavam preparando com o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista. Era um comando guerrilheiro criado por Fidel Castro, treinado no exílio e apoiado com dinheiro de exilados cubanos e de governos como o americano. O grupo era composto por várias figuras, como Ernesto Che Guevara, Raul Castro. Inicialmente, Castro relutava em admitir Camilo, alegando sua falta de experiência. Mas a intervenção de outros membros do movimento garantiu sua adição. Assim, Camilo é enviado a um acampamento militar em Tamaulipas para receber 2 meses de treinamento em guerra de guerrilhas. Finalmente, no dia 25 de dezembro de 1956, contra todas as expectativas recentes de Camilo para sua vida. Mas, convencido da aventura que havia assumido, ele zarparia junto com outros 82 revolucionários no iate Granma, em direção à praia de Las Coloradas. Nesta região, ao sul da ilha de Cuba, em suas costas orientais. Esses homens chegariam no dia 2 de dezembro de 56, de onde iniciariam a Revolução Cubana. Três dias após chegar à costa e se deslocar pela área, Camilo Cienfuegos recebe seu batismo de fogo junto com seus companheiros na localidade de Alegria de Pio. Lá eles são emboscados pelo exército cubano. A operação é um desastre no início, pois muitos dos guerrilheiros são eliminados ou capturados nesta emboscada. Camilo foi apenas um dos 17 homens da expedição que conseguiu escapar para as selvas da Sierra Maestra na retirada pelas montanhas. Após se reorganizarem, os revolucionários travam escaramuças contra o exército cubano, conseguindo neutralizar vários de seus membros, e a recrutar depois vários habitantes da área para a causa. Camilo é nomeado capitão da 4ª Coluna, que era liderada pela 1ª Coluna, pelo comandante-em-chefe Fidel Castro e o major Ernesto Che Guevara. Outros grupos armados na ilha se levantam contra Batista, como é o caso do Diretório Revolucionário. A situação, ainda assim, estagna relativamente, com os guerrilheiros escondidos na montanha junto a Castro para fevereiro de 1957, enquanto permaneciam ocultos. A grande imprensa norte-americana e europeia publica reportagens elogiando Fidel Castro e denegrindo Batista. Os guerrilheiros, além de um problema militar, começavam a se tornar um problema político, pois, somado à imprensa internacional contra eles, o governo dos Estados Unidos começa a mudar sua política de apoio a Batista e começa a operar diplomaticamente contra ele. Simultaneamente, membros das Forças Armadas cubanas também conspiram contra ele. Voltando ao nosso protagonista desde o início, e apesar de sua inexperiência, Camilo Cienfuegos demonstra grande habilidade, disciplina e coragem para comandar tropas e lutar firmemente ao lado delas. Seus antigos recrutas testemunham bem o quão atencioso e solidário ele era com eles, ao contrário de outros líderes da Revolução, sempre pronto para ajudar seus camaradas na frente de combate. Tanto é assim que soldados e civis cubanos o apelidaram de Senhor da Vanguarda. Ele era um homem caloroso, mas também não temia a morte, e o sangue revolucionário vinha de seu pai. Apesar disso, a amizade entre Camilo Cienfuegos e os outros líderes revolucionários sempre foi complexa. Todos compartilhavam o mesmo lema de libertar Cuba, mas diferiam em seus métodos, ideologias e visões. Além de alguns confrontos e escaramuças entre o exército e os guerrilheiros. A situação volta a ficar delicada para Batista quando, em setembro de 1956, a base naval Cienfuegos se revolta contra ele, sob a liderança de um alferes Batista. Em pouco tempo, consegue sufocar a rebelião, mas este ato deixou muito debilitada tanto a hierarquia quanto a confiança interna da Força Armada. Enquanto isso, os guerrilheiros procuram intensificar suas operações e recrutar mais membros para suas fileiras em povoados próximos aos seus esconderijos.
Os feitos de Camilo Cienfuegos começam a fazê-lo subir rapidamente entre as fileiras da guerrilha. Sendo nomeado comandante da 2ª Coluna e integrado ao Conselho Interno do Exército Revolucionário. Mas essa ascensão não se deveu apenas aos seus méritos. Pois em setembro de 1957, quando os guerrilheiros começam a avançar mais pela Sierra Maestra, os confrontos entre efetivos do governo e as tropas guerrilheiras se tornam mais brutos e violentos. As tensões explodem entre os revolucionários internamente, quando o comandante Lalo Sardinhas executa um soldado que se recusou a seguir uma ordem. Um contingente importante dos guerrilheiros exige que Sardinhas seja fuzilado como punição por isso, enquanto outro pede que ele seja simplesmente afastado do seu cargo. Castro e o Che tentam defender as ações do comandante, mas têm que ceder às pressões internas do exército. Esta morte de Sardinhas é o que acaba por impulsionar Camilo Cienfuegos à posição de comandante do exército guerrilheiro. Em fevereiro de 1958, Fidel se convenceu da importância de ampliar as operações da guerrilha. Por isso, Camilo é o primeiro chefe da revolução que foi enviado para combater além da Sierra Maestra, operação que ele realiza com sucesso. Ao mesmo tempo, nesse mesmo mês, os Estados Unidos acabam se voltando abertamente contra Batista e impõem um embargo de armas contra Cuba. Situação de bloqueio contra a ilha, que continuaria a levar a outros níveis nos próximos meses para derrubar o regime. Aqueles meses também foram cruciais para os conflitos internos que começaram a surgir no movimento 26 de julho. Os guerrilheiros se dividiram em duas facções, La Sierra e El Llano. A facção La Sierra, liderada pelos irmãos Castro e Che Guevara, foi adotando discretamente as ideias do marxismo e uma retórica anti-americana. Enquanto os membros da facção do Llano eram mais partidários de um republicanismo nacionalista e um anti-imperialismo mais clássico, reminiscente do ideário de José Martí e Antônio Macel. Camilo, em certa medida, representava essa segunda ala do movimento. Também se opondo durante as operações a alguns programas de formação comunista que alguns guerrilheiros estavam começando a implementar entre os recrutas e os locais das zonas. Embora, além disso, Cienfuegos sempre se manteve como um soldado leal a Fidel Castro. Essas facções acabariam colidindo fatalmente nos próximos meses, como veremos mais adiante. Depois disso, novas operações militares no leste de Cuba começam a colocar Camilo como centro do palco bélico e do clamor popular. Essas operações abrem uma segunda frente perto de Sierra Maestra e se instalam na Sierra Cristal, ao norte de Santiago. Agora, em maio, as tropas de Batista lançam uma grande ofensiva na Sierra Maestra que enfraquece consideravelmente os guerrilheiros. No entanto, em agosto, por razões que ainda são motivo de debate, Batista ordena a retirada em massa de todas as forças do exército da Sierra Maestra. É então que Che Guevara e Camilo Cienfuegos são enviados para o centro do país para combater, lugar ao qual chegam após 6 semanas de caminhadas em áreas pantanosas e intrincadas. A grande imprensa e a propaganda em todo o país vão ganhando para Camilo muita notoriedade e carinho público, subitamente se tornando um ícone popular da Revolução por seu grande carisma e suas operações militares. Isso foi notado por Fidel, que o posiciona nas operações-chave para continuar enfraquecendo Batista, já bastante assediado pela situação interna da Força Armada e pela pressão americana. Em 21 de dezembro de 1958, ocorre a Batalha de Yaguarái, onde Camilo, no comando de 200 homens, após 10 dias intensos de combate, subjuga uma formidável guarnição de 350 efetivos entrincheirados no quartel da localidade, obtendo também um arsenal crucial para o exército revolucionário. Tal façanha fez com que ele ganhasse o apelido de Herói de Yaguarái. Já no final de dezembro, estrangulado por todas as frentes, Batista finalmente decide deixar o país. No dia 31 de dezembro de 1958, sem dar mais batalha. Além disso, recebeu a notícia de que os Estados Unidos proibiram a entrada dele e de outros oficiais em solo norte-americano. Era nomeada assim uma junta provisória, mas a Revolução havia triunfado e começava um novo quadro de vazio de poder. Em 2 de janeiro de 1959, as colunas lideradas por Cienfuegos e Che Guevara se mobilizam em direção à capital cubana.
Enquanto o argentino pune severamente seus inimigos, Camilo garante a rendição pacífica dos soldados dos regimentos locais e ocupa sem muito desafio o quartel militar Colômbia, em Havana. O jornalista cubano Carlos Frank lembra daquela ocasião. De um lado, os rebeldes barbudos com Camilo, não mais que 500, e do outro lado, 20.000 soldados do exército intactos, generais, coronéis, capitães, cabos, sargentos e soldados rasos. No escritório do comandante estava Camilo, com sua barba romântica, com seu aspecto de Cristo rumbeiro, as botas jogadas no chão e os pés sobre a mesa. Enquanto recebia Sua Excelência, o embaixador dos Estados Unidos, na chegada de Fidel Castro a Havana, o novo governo civil de coalizão, presidido por Manuel Urrutia, nomeia Camilo Cienfuegos como comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias. Acima dos outros grupos revolucionários, o movimento 26 de julho se consolidava, e Camilo Cienfuegos havia se tornado naquele momento o segundo homem da Revolução Cubana. Entre celebrações e elogios do povo cubano, no 8 de janeiro de 1959, Fidel Castro se anunciava ao mundo como um soldado da democracia, e que sua causa buscava unicamente restabelecer a constitucionalidade do país. Durante aquele quase mítico discurso, a presença de Camilo anima enormemente o público, ao ponto que Castro interrompe sua fala para perguntar ao seu companheiro: "Estou indo bem, Camilo?" Ao que este responde: "Você está indo bem, Fidel." Discurso público contraditório à prática oculta. A chamada facção castrista do novo e heterogêneo governo começava um processo de purga para expulsar ou eliminar os elementos dissidentes da liderança de Fidel Castro. As discrepâncias entre Camilo, El Che e Raul Castro ressurgem quando se discute o que fazer com os prisioneiros do agora dissolvido Exército Nacional Cubano. Camilo sugere que eles trabalhem na construção, enquanto Fidel Castro e Che Guevara, mais leninistas, defendiam uma liquidação abrupta e rápida de todos os membros do exército para evitar qualquer futura rebelião. No final, Fidel Castro nomeia seu irmão Raul Castro como chefe militar de Santiago de Cuba e Ernesto Guevara como chefe da fortaleza La Cabaña, onde ambos realizam a execução em massa de antigos membros das Forças Armadas, figuras próximas ao regime de Batista e até mesmo alguns dissidentes incômodos que apoiaram a Revolução. Apesar de ser o comandante das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, Raul e Che Guevara se recusavam a obedecê-lo. Para eles, ele era um homem com hesitações e pouca preparação militar. Não parecia a eles que ele seria hoje o chefe das Forças Armadas e o segundo no comando da República de Cuba. Raul e Ernesto fizeram isso saber a Fidel em setembro de 1959. Castro e seus homens de confiança avançaram bastante na cooptação dos diferentes poderes públicos do país ou na criação de poderes paralelos nos quais eles não controlavam. Surgia a ameaça de uma possível insurreição militar contra Castro, bem como uma possível tentativa de invasão pelos Estados Unidos. Na mesma época, Castro organizou uma fracassada expedição secreta para derrubar o presidente dominicano, Rafael Leônidas Trujillo, a qual Camilo Cienfuegos se opôs, devido ao seu provável fracasso. Fidel, no entanto, envia a uma morte certa um grupo de revolucionários cubanos que, segundo estudiosos no assunto, haviam sido cuidadosamente selecionados, por serem da ala mais republicana e oposta a Fidel, a chamada facção do Llano, entre os quais se encontravam os antigos membros da segunda coluna que havia sido dirigida por Cienfuegos durante a Revolução. Um mês após a morte desses soldados, Castro intensifica o ataque contra Camilo Cienfuegos. E Raul Castro é promovido a ministro das Forças Armadas Revolucionárias, substituindo formalmente Camilo em sua antiga posição. Camilo não era alheio às suspeitas sobre Fidel Castro, mas ainda assim decide permanecer leal ao chefe. Ruber Matos, antigo revolucionário do movimento 26 de julho e da facção do Llano, partidário a Cienfuegos, havia se desencantado de tudo o que ocorreu após o auge da facção comunista castrista sobre as altas esferas do poder de Cuba. Então, ele toma a decisão final de desertar e se insurgir após a ascensão militar de Raul Castro. Assim, em 1961, ele começou a conspirar com vários dos futuros líderes da invasão da Baía dos Porcos.
Simultaneamente, entra em contato com seus oficiais próximos para que também renunciassem, em protesto contra Castro. No dia 19 de outubro, da cidade de Camagüey, Matos envia a Fidel uma carta de renúncia na qual apontava a crescente influência comunista no governo e organiza com os meios locais a transmissão desta notícia. No dia 21 do mesmo mês, Castro envia Camilo Cienfuegos para prender Matos por ter traído a revolução. Camilo viaja de avião até a cidade e encontra Uber nas portas de seu quartel, onde ele ordena a seus guardas abaixar as armas e permitir a entrada de Cienfuegos. Para conversar, Matos adverte enfaticamente a Camilo que sua vida estava em perigo. Ele dizia a Camilo que sua posição no exército e o apoio popular que havia conquistado o tornaram muito incômodo para a nova cúpula que estava ascendendo. Após a conversa, Camilo se recusa a prender Matos. Então, impaciente com a situação, Fidel, fortemente armado, voa até Camagüey para prender ele mesmo, a Matos, e envia ordens para que Camilo Cienfuegos saia da cidade em direção à localidade de Las Vilas. Mas antes que Fidel chegasse, Uber decide se render e colocar seus homens sob o comando de Camilo Cienfuegos, para que este o levasse a um julgamento em Havana. Mas acabam sendo interceptados pelo chefe de segurança de confiança de Raul Castro, que é quem acaba escoltando Matos até Havana, e informa a Camilo Cienfuegos das novas diretrizes que Fidel havia enviado. Depois de uma última coletiva em Camagüey, onde detalha os eventos de 28 de outubro, Camilo embarca em um avião para Havana para conversar pessoalmente com Fidel Castro. Sobretudo, este imbróglio. No entanto, ele parte para nunca mais ser visto. Pois 2 dias depois que os responsáveis aéreos perderam as informações sobre o avião, começam a surgir notícias sobre o desaparecimento de Camilo Cienfuegos. Toda Cuba está em choque. Setores de toda a sociedade se unem na busca por Camilo. O clero civil é membro do exército e até o embaixador dos Estados Unidos cooperam nos esforços de busca, mas nunca conseguiram encontrar os restos do avião. Alguns teorizam que a nave caiu muito longe de seu destino, outros que o avião não tinha combustível suficiente e caiu no mar. Mas tudo isso foi mais do que questionado pelos relatórios oficiais do próprio aeroporto de onde Camilo havia partido. Nesses relatórios também consta a decolagem de um caça armado com uma metralhadora de 20 milímetros, poucos minutos depois da decolagem do avião em que Camilo estava. De acordo com testemunhas no aeroporto e o próprio mecânico do caça, a nave retornou com a munição esgotada. Nos dias seguintes, todas as testemunhas do aeroporto e vários militares envolvidos na busca por Camilo foram presos e enviados para Havana para serem interrogados. Mas nunca mais se soube deles. Em 12 de novembro, em seus relatórios sobre o caso Castro, expõe a versão oficial do governo cubano, onde não menciona nada sobre os fatos em torno do aeroporto de Camagüey. Sua afirmação para os cubanos é que há muitos Camilos na vila. Castro continuava assim a consolidar o domínio de sua facção sobre a ilha, além de transformar Camilos e Cienfuegos em um novo mártir para sua causa. Os restos da antiga facção dos Llanos, no início da Revolução, e de outros setores de exilados cubanos se organizariam depois para tentar derrubar Fidel. Muitos deles seriam os protagonistas da invasão da Baía dos Porcos, da qual temos um ótimo vídeo no canal da Nova Enciclopédia. Desta forma, consumava-se a morte de Camilo Cienfuegos, causa de numerosas especulações que caberá ao tempo desenvolver. Um homem carismático, peculiar, que não tinha em si a marca do político sério ou do militar disciplinado, mas que conseguiu se consolidar através de sua personalidade e serenidade, como um dos líderes mais queridos do povo cubano naquela época. Agradeço por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e lembrem-se da importância disso para nós. Que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, seguir-nos em nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia. E, acima de tudo, que nos ajudem em nosso Patreon, com qualquer ajuda que possam nos dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.